Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim, a palavra, bota na versão, versão NVI, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você é um barro na mão do oleiro. Nós somos barro nas mãos de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 19, a primeira parte, eu quero aplicar esse texto, diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Ouve primeiro, depois fala. Se você recebe essa palavra, diga, eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. Dando glória a Deus, me ajudando, assembleiano é assim. Você não ouve o pastor pregar, você ajuda o pastor a pregar. Me ajuda a pregar nessa noite. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer uma pregação que eu vou ler, explicar e aplicar o texto. Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias 18, Deus inicia dando uma instrução para o profeta. Como profeta, e aqui eu falei, profeta é um mensageiro, ele é um carteiro, ele é um intermediário. Profeta é aquele que ouve a palavra de Deus e transmite para o povo. Então, aguce os seus ouvidos. A principal característica de um profeta, de um mensageiro, de um pregador, de um crente, de alguém que transmite o evangelho, as boas novas, a palavra de Deus, a principal característica não é ter língua articulada, mas ouvido atento. Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu tenho um grande projeto, um grande plano, Senhor, mas eu sou ruim de fala, eu não sei articular palavras. Uns vão dizer que ele é gago, outros vão dizer que ele é trêmulo, outros vão dizer que ele era nervoso, eu não sei o que ele tinha, mas ele falou assim, eu não sei falar bem, mas Deus fala, não te preocupa, eu já tenho uma ajuda, porque o que eu tenho para você fazer, a missão que você tem para desempenhar, não vai requerer de você uma boca boa, mas um ouvido bom. Nós pentecostais, nós assembleanos, nós precisamos aprender isso aqui e ter muito cuidado, porque nós damos muita ênfase na pregação e pouca ênfase na audição. Quem não ouve Deus pode até pregar, mas não tem coisa boa para falar. Nós temos que ter e começar a redobrar o nosso esforço, não apenas no quão bom, porque quando nós falamos e a gente senta em conversas, em rodas de pessoas, todo mundo vai dizer, a melhor escola de pregação, a melhor escola de pregadores do Brasil, são os pentecostais, principalmente os assembleanos, vocês pregam muito, e é fácil a gente ver, seja congresso de várias denominações, sempre vamos chamar um pregador assembleano, por quê? Porque quando o assembleano chega, ele prega e ele vira. Não é assim que a gente fala, pastor, eu preguei e virou tudo, mas não é porque você virou que Deus falou, nem tudo que soa bom é são. Você é mensageiro da palavra de Deus, então cuidado para não desperdiçar muito tempo aperfeiçoando a coisa errada. Nós temos a tendência de aperfeiçoar a nossa fala, a nossa dicção. Então a gente prepara uma mensagem, fica na frente do espelho, falando, pregando. A gente articula, a gente ensaia saudação, a gente ensaia a introdução, a gente ensaia as frases de efeito. Não tem nada de errado com isso, mas nós às vezes damos muita ênfase no que nós vamos pregar. Será que antes de pregar, a gente senta e fala, Senhor, fala comigo primeiro. Senhor, o teu servo está com os ouvidos abertos. Senhor, não
adianta eu abrir a boca para falar, se tu não abriu a boca para falar comigo antes. Eu sou apenas um mensageiro. Então, prepara mais o teu ouvido do que a tua boca. O principal órgão do pregador não é esse, é esse. Comece a estudar e preparar mais o seu ouvido do que a sua fala. Nós, às vezes, somos exacerbados e nos preparamos muito para a pregação e pouco para a audição. Fala para a pessoa do teu lado, compra um cotonete, irmão, começa a tirar a cera, limpa o teu ouvido, porque o que o profeta mais faz não é pregar, é ouvir. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Pastor, ele prega muito, ok, sua pregação é top, mas como está a tua audição? Meu Deus, vem comigo, igreja, vem, me acompanha, pode falar, Senhor, fala com ele. Vamos falar a verdade? Essa pregação minha não começou quando eu abri a boca, mas quando eu abri o ouvido. Deus não fala no seu coração, Deus não fala com a igreja quando eu uso isso aqui. Deus fala com a igreja quando o profeta usa isso aqui. Porque vamos falar a verdade, se eu não escuto bem, eu não transmito bem. Então a pessoa pode até articular bem, pode pregar bem, pode ter boa frase de efeito, mas se o que ela ouviu não veio de Deus, cuidado, nem tudo que soa bem é são, nem tudo veio do céu. O principal órgão de um mensageiro, o principal órgão de um pregador, de um profeta, de um pastor, não é a língua, é o ouvido. E a palavra do Senhor veio para Jeremias. Se Jeremias não ouve bem, ele não transmite bem. Aleluia. E olha o que diz a palavra de Deus, são as características. Eu vou falar para esses meninos, estou falando para mim e para você. Está na hora da gente se preocupar menos com o que a gente prega e mais com o que a gente ouve. Está na hora da gente ser mais sensível, abrir os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Olha a instrução. Ei, versículo 2, Jeremias, levanta-te e desce para a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Onde é que ele vai receber? Lá. Por que não aqui? Porque tem coisas que nós só recebemos de Deus depois da obediência. A minha palavra vai te encontrar onde eu te mandei ir. Você só vai ouvir a minha palavra quando você chegar no local que eu te destinei. Então desce para a casa do oleiro, porque é lá que você vai ouvir a minha palavra. A minha palavra vai te encontrar quando você chegar no lugar que você deve chegar. Eu achei lindo quando eu entrei amanhã, estava falando dos nossos missionários que foram para o Rio Grande do Sul. Eu não sei você, mas quantas coisas que eu preguei aqui, que eles deram glória a Deus, aleluia. Mas o que eles ouviram de Deus lá é diferente do aqui. Por quê? Porque tem coisas que a gente só ouve quando a gente chega lá. Eu sei que Deus falou no coração de cada um de vocês quando vocês chegaram lá. Nós só vamos ouvir o que Deus tem para falar para a gente quando a gente obedecer a ordem. Vai para lá. Por que não aqui? Porque veja, pode parecer que Deus não está falando às vezes, mas quando eu vejo o texto, Deus está falando. Então o fato de alguém não ouvir a Deus não tem a ver com a falha de Deus falar, mas com a sua falha de ir. Ei, Deus está falando, só que você não desceu. Deus está falando, só que você não está na posição que Deus mandou você estar. Deus está falando, só que você não foi para o local que Ele te destinou. Então, se você não chega na casa do oleiro, pode parecer até que Deus não está falando. Mas o problema não é falta de fala, é a falta da obediência. Existem palavras que nós só vamos ouvir de Deus quando a gente chegar no local onde Deus nos destinou. Porque às vezes nós queremos que Deus fale conosco nos nossos termos. Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Senhor, eu não consigo, fala comigo. E as pessoas falam, pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. Não quer dizer que Deus não está falando. Se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque você não chegou no local onde Ele te destinou. Ele falou, vai para lá, é lá que eu vou falar contigo. O pastor está em silêncio. É porque você não atingiu o local onde Deus te destinou. Chega no local certo, porque no local certo, Deus fala. No local certo, Deus abre a boca. No local certo, Deus tem uma instrução. Às vezes, se hoje você não está ouvindo a voz de Deus, não é porque Deus falhou em falar, mas foi você que falhou em chegar no lugar que Ele fala. Aleluia, meu Deus do céu, calma aí, gente. A primeira coisa, eu como pastor e conselheiro, pastor, eu não estou ouvindo. Eu falei, tu lê a Bíblia? Tu medita na palavra?
Eu acho que foi o Del uma vez que ministrou aqui e falou assim: quando você abre a Bíblia, Deus abre a boca. Pronto. A Bíblia é a palavra de Deus. Como é que você quer ouvir a Deus se você não vai onde está a palavra de Deus? Como é que você quer ouvir a Deus onde não está um momento, um ambiente de comunhão com Deus? Então Deus está falando para algumas pessoas. O meu silêncio, na verdade, é uma advertência para ti, que tu não está no local onde te destinei. Então levanta e vai para a casa do oleiro. Levanta e desce para o local que eu te indiquei. Você só escuta Deus quando você chegar no local que Ele ordenou. Levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Fala para a pessoa do lado: sai do teu lugar, levanta e vai. Fala assim, ó: não ouça para depois ir, vai para depois ouvir. Não espera ouvir para fazer o que Deus já falou lá atrás. Ele já deu a última palavra. Pastor, sabe o que é? É que Deus falou lá atrás que era para fazer aquilo, mas depois dele falar, Ele não falou mais nada. Eu não sei se é para ir. Então vai, porque a próxima palavra vai vir depois de você ir. Não espere ouvir para ir, vai para ouvir. Quem pode dar um glória a Deus? Isso aqui é resposta para algumas pessoas aqui. Meu Deus do céu. Sai do teu lugar, levanta e acredita e vai, né, meu amor? Acredita e vai. Vai para onde? Vai para o lugar onde Deus quer falar. Sabe por quê? Quando a gente obedece, quando nós vamos para o lugar onde Deus falou, lá eu falo contigo, baseado neste texto, tem coisa que você precisa ouvir, mas coisas que você também precisa ver. Quando nós vemos algo, ele chancela. Ao ver algo que a gente escutou, a gente dá mais credibilidade. Quando nós vemos algo, o que nós vemos dá mais validade àquilo que nós ouvimos. Então, o local onde Deus te manda ir para você ouvir a voz dele, Ele também quer te dar coisas para chancelar e validar no teu coração. Aquilo que eu falei, eu quero te mostrar e eu vou confirmar, não apenas com aquilo que eu vou falar, mas com aquilo que eu vou te mostrar. Deus queria mostrar algo visível para o profeta. E o que era que ele queria? Algo que ele desejava, algo que ele faria com a nação de Israel. Então, o fato do profeta aí já denuncia que ele valoriza a voz de Deus. Entende isso? Quando Deus fala algo e você obedece, você vai para o local que Deus falou, automaticamente você já está valorizando a voz de Deus. Veja, a gente não obedece e valoriza a voz de Deus porque Ele precisa de valorização. Deus não tem carência de validação, de ser validado. Ai, você não ouviu a minha voz, que pena, eu estou chorando. Não, o problema, Deus não tem problema se você não valoriza. Sabe quem precisa valorizar a voz de Deus? Não é Deus, é você. Porque ao valorizar a voz e obedecer, Deus vai te mostrar coisas que você nunca viu. E Deus vai falar coisas que você nunca ouviu. A valorização da voz de Deus é necessária para nós. Valorize a voz de Deus porque você precisa. Valorize a voz de Deus porque sem a voz de Deus, sem a presença de Deus, sem o direcionamento de Deus, você morre, você fica perdido, você fica doido, você fica desnorteado. Então haverão muitas vozes na sua vida. Deus está falando, será que você consegue valorizar a mim acima de todas as vozes? Será que você consegue ouvir as minhas vozes em detrimento de todas as outras vozes que vêm ao redor? Então o que eu vou te dar, não vai te alcançar onde tu está não. Tu vai ter que se esforçar. Não vai ser sentado aí não, tu vai ter que buscar mais. Tu vai ter que descer mais. Tu vai ter que empenhar algum esforço. Você vai ter que empenhar tempo, às vezes até dinheiro. Então Deus às vezes nos direciona para locais que para chegar lá vai requerer mais do que fala. Vai requerer ação, vai requerer dinheiro, vai requerer investimento, vai requerer energia, vai requerer empenho. Você entende isso? Porque aquilo que nós direcionamos tempo, dinheiro e empenho denuncia que nós amamos. Não adianta você falar que ama a família e não se empenha para estar com a família, e não se empenha para investir na família. Não adianta você falar que ama a casa de Deus, mas qualquer outra coisa que aparece, você deixa a casa de Deus em segundo lugar e prioriza ir para isso aqui. Não, porque tem uma reunião. Veja, tem pessoas que falam assim, pastor, na época que eu trabalhava, carteira assinada, eu tinha horário, pastor. Então, como eu tinha horário, era muito fácil eu vir para a igreja. Aí Deus me abençoou, me tornou chefe. Agora eu sou empresário, eu sou o dono e não tenho mais tempo. Qual é o dono que não consegue formatar o seu próprio horário? Para com isso. Se tu é dono, tu monta o teu horário.
Tu monta a tua agenda. Então Deus não te abençoa para você sair da casa de Deus. Deus te abençoa para você buscar mais a casa do oleiro, para você ter mais liberdade. Tem donos de empresas aqui, meu irmão. Se tu é o dono, é tu que prioriza, é tu que monta a tua agenda. Se você fala, cancela essa reunião, eu vou para a igreja, vai acontecer. Eu estou pregando isso aqui para alguém. Então quando Deus nos abençoa, não é para a gente fugir da presença, mas é para a gente buscar mais a casa do oleiro. Então nós demonstramos para Deus que Ele é prioridade na nossa vida, não quando nós cantamos que Ele é primeiro, mas quando nós empenhamos o nosso tempo, quando nós limpamos a nossa agenda para estar na presença do Senhor. Onde eu invisto tempo, eu estou valorizando. Vai para lá. Aí o versículo 1 que fala, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Veio uma palavra, e nessa palavra falou, tem uma palavra lá na frente. É interessante, Deus poderia já falar nessa palavra, mas Deus primeiro dá uma palavra, e essa palavra indica ele para um local, porque naquele local tem outra palavra. Ou seja, uma nova palavra está condicionada à obediência de uma antiga palavra. Quando eu obedeço a promessa, a palavra, quando eu sou obediente ao que Deus me disse lá atrás, somente eu conseguiria ouvir uma nova palavra. Deus tem uma nova palavra para a tua vida. Deus tem um novo encaminhamento. Deus tem uma confirmação muitas vezes para a tua vida, mas essa confirmação está condicionada a você obedecer uma antiga palavra. Sabe o que é isso? Boa mordomia da palavra de Deus. Boa mordomia da palavra de Deus não é só ouvir e recitar o que Deus diz, é ouvir e obedecer o que Deus diz. Estou falando para pastor e pregador isso aqui. Porque na perspectiva de Deus, bom crente não é aquele que ouve e repete as suas palavras, é aquele que ouve e executa as suas palavras, é aquele que ouve e obedece as suas palavras. As bênçãos que a Bíblia me confere, as bênçãos que a Bíblia me assegura e direciona para a minha vida, não são predicadas em ouvi-las e recitá-las, mas em ouvi-las e obedecê-las. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Você não está sendo abençoado, é só quando você pratica. Então ele falou assim, vai para lá, por quê? Porque a tua bênção te espera na tua obediência. Não adianta só a gente ler e pregar a mensagem, a gente tem que ler e obedecer a mensagem. Uma nova palavra de Deus vem quando a gente obedece aquilo que Deus diz, e não quando a gente prega aquilo que Deus diz. É quando a gente vive aquilo que Deus diz, e não quando a gente só repete aquilo que Deus diz. Não é quando a gente pega uma mensagem e envia. Veja, eu não estou sendo abençoado em pregar essa mensagem. Eu vou ser abençoado se eu praticar essa mensagem. Aleluia. Você entende a lindeza, a grandeza que tem na obediência da palavra do Senhor? Nós temos que praticar. Parábola da casa que é construída na rocha e na areia. Aquele que constrói na rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E o que constrói na areia é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Para mim ele está pregando para a igreja, porque os dois ouviram. Só que um praticou e outro não. Então o problema da igreja não é informação, é execução. Nós já estamos bem informados, mas nós não exercemos aquilo que a gente está informando. Está na hora da gente botar em prática aquilo que Deus disse. Mas pastor, Deus está claro, é claro, e está esperando tu obedecer a última palavra. Você quer uma nova palavra? Coloca em prática a última coisa que Deus falou na tua vida. Uma nova palavra está condicionada à obediência de uma antiga palavra. Tem alguém que tem alguma palavra de Deus aqui? Coloca em prática, começa a obedecer. Vai para a casa do oleiro. Quer ouvir? Desce. Se você está disposto a levantar e falar, primeiro desce para ouvir. Por que desce? Porque Deus está disposto a falar contigo, mas não a discutir contigo. Quando a gente está muito alto, a gente, não, Deus não dá, porque agora é outro nível, porque é outra coisa, Deus não fala mais nada, porque eu não discuto contigo. Tem um provérbio, não sei se é chinês, japonês, a gente vê na internet, mas eu achei muito interessante. Chegou um rapaz e falou assim, mestre Ming, qual é o segredo da sabedoria? Ele falou assim, eu nunca discuti. Ele falou assim, discordo. Ele, você está certo. Entendeu?
Deus está disposto a falar contigo, mas Ele não vai discutir contigo. Se Ele deu uma palavra e você não cumpriu, Ele fica calado, porque o silêncio de Deus é um indicativo que você precisa levantar e começar a colocar em prática. Constrói uma casa na rocha, pratica para que você possa receber a bênção de Deus. Olha o versículo 3, eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra. Quando você se humilha, você não apenas escuta coisas novas, mas você vê coisas novas. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele não ouve o que o oleiro está fazendo, ele vê o que o oleiro está fazendo. O que o oleiro está fazendo, gente? Está o quê? Trabalhando. O oleiro começou a trabalhar quando viu que Jeremias chegou? Não. O oleiro já estava trabalhando. Ei, o oleiro já está trabalhando. Mas pastor, eu não estou vendo. Não é por falta de trabalho do oleiro, é por falta de posicionamento seu. Ele já está trabalhando. Jeremias chega, quando ele vê, ele já está trabalhando, ele está moldando. Deus está trabalhando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, a teu favor. Pastor, mas eu não estou vendo Deus trabalhar na minha vida. É porque você não está no local correto para visualizar o que Ele está fazendo. Mas Deus está trabalhando. Deus trabalha enquanto você dorme. Deus trabalha enquanto você dá glória a Deus e aleluia. Deus trabalha enquanto você também trabalha. Deus trabalha enquanto você se diverte. Deus está trabalhando, mas o fato de eu não sentir que Ele está trabalhando não é por falta de ação dEle, mas é por falta de posicionamento meu. Ele está trabalhando, meu irmão, na nossa casa. Ele está trabalhando aqui nessa igreja. Ele está trabalhando no campo, pastores. Ele está trabalhando entre nós. Ele está mantendo a nossa comunhão. Então, não é por falta de ação de Deus, é por falta de posição nossa que nós não vemos que Deus está trabalhando. Aí, qual é o trabalho que ele percebe que o oleiro está fazendo? Ele pega barro e faz vaso. Isso aqui aponta não apenas para o caráter criador de Deus, mas o caráter criativo de Deus. Uma coisa é você criar, outra coisa é você ser criativo. Claro que todo criador, ele tem uma criatividade, mas o que eu estou falando é, existia uma matéria que tinha uma função, depois de passar nas mãos do oleiro, do criador, tem outra função. Existia algo que tinha uma proposta, que tinha uma perspectiva, tinha um projeto, mas depois que passou pelas mãos do criador, que é criativo, ele teve uma outra função em um outro projeto. Deus, além de ser criador, Ele é criativo, ou seja, Ele não precisa do óbvio para fazer o ótimo. Um médico oftalmologista, para dar visão para alguém que tem catarata, ele precisa de equipe, ele precisa de centro cirúrgico, ele precisa de equipamentos, ele precisa de remédio, ele precisa de exames prévios. Aí Jesus, quando olha para aquilo tudo, Jesus fala, eu sou criativo, porque Jesus nem colírio tinha, mas tinha saliva. Então, com a saliva, Jesus faz o que um médico oftalmologista precisa fazer com várias coisas. O que eu estou falando sobre a criatividade do Deus que tem é que aquilo que Ele tem na mão, Ele consegue fazer coisas que talvez a gente não imagine. E Ele nos usa para isso. Você entende isso? Você vê o que tem na mão e fala, não dá, é impossível. Deus fala, eu uso o que tu tem na mão para fazer algo que você nem imagina. Eu uso saliva para dar visão. Aquilo que médico não consegue fazer com equipe, não consegue fazer com gente, não consegue fazer com provisão, eu faço os meus filhos fazerem. Eu sou um Deus não apenas que crio, eu sou um Deus criativo. Olha que criatividade maravilhosa. Veja, para mim foi um grande erro pendurar Jesus na cruz, no madeiro com pregos. Primeiro, eles tentaram parar um carpinteiro colocando prego na mão dele. Segundo, Jesus na cruz e os pregos, a matéria que deram na mão de Jesus tornou Jesus o maior engenheiro da história. Jesus construiu uma ponte da terra para o céu com 2 pedaços de madeira e 2 pregos. Por quê? Porque ele não apenas cria, ele é criativo. Ele pega coisas que aparentemente são pequenas e faz coisas inimagináveis. Nós só estamos aqui porque um dia falaram, vamos botar um prego, vamos dar madeira para ele. Aí Jesus fala, dá para fazer uma ponte que liga o céu na terra. A gente está desligado de Deus, mas a cruz do Calvário, 2 pedaços de madeira se tornaram pontes na mão de um Jesus que não apenas cria, mas que é criativo.
criativo. Você pode dar um glória a Deus pela criatividade do Deus que você serve. Aleluia. 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 Então ele pega algo que não tem forma, que você não sabe o que pode acontecer, e transforma num vaso. Você coloca coisa de valores, você coloca planta, você carrega água. Ele nos dá uma utilidade quando nós éramos inúteis. Quando nós passamos na mão de Deus, nós ganhamos utilidade, não apenas para Ele, mas para os outros. Fala a verdade. Lembra? Me veio agora no coração, quando aquela viúva mandou chamar o profeta. Chama lá, e o profeta chegou, o que foi? Vão levar os meus filhos cativos. Vão levar os meus filhos como escravos e servos. Porque naquele tempo, se você tinha uma dívida e não conseguia pagar, sabe como é que eram os juros? Pegavam os seus filhos para trabalhar para si. Então eles iam trabalhar e o salário que eles gerariam não são pagos para ele. É para pagar a dívida e quitar a dívida. Então ele falou assim, vão levar eles como servos e escravos. Aí ele falou assim, o que você tem? Eu tenho uns vasos. Eu tenho só umas vasilhas. Mas é pouco. Ele falou, não, sai aí na vizinhança, sai no bairro, pede vaso e vasilha para todo mundo. Aí ele chegava e pedia vasilha para as pessoas. O que tinha vasilha naquele tempo? Bem, naquele tempo não tinha geladeira. Pessoas guardavam comida, pessoas guardavam trigo, guardavam peixe seco, guardavam sal, guardavam mantimentos nisso. Então, para você pedir vaso dos outros, e eles receberam muitos, não foram poucos, e o óleo foi enchendo, porque vaso também pode ser cheio de óleo, e aí eu não vou nem entrar nesse mérito, mas eles saíam pedindo vasilhas, vasos, e eu imagino que todos de barro, porque eram essa matéria que usava-se de argila naquele tempo. Então, ao pedir para um vizinho um vaso, provavelmente algum deles, por gostar, falou assim, eu vou ter que esvaziar primeiro, porque tem um pouco de peixe, porque tem pão, porque tem trigo, porque tem água, porque tem óleo, porque tem perfume. Deixa eu esvaziar. É como se a gente fosse pedir geladeira do irmão hoje. Me empresta a tua geladeira? Meu irmão, para alguém pedir a minha geladeira e eu dar, tem que ser alguém que eu gosto muito. Então mostra que essas pessoas eram queridas pelos seus vizinhos, né? Me dá aí a tua geladeira. Mas eu imagino também assim, mas para que tu quer a minha geladeira? É que o profeta está lá em casa, e ele vai derramar óleo, e ele vai abençoar, e a minha bênção vai passar pelo teu vaso. Você entende isso? Nós não somos vasos para nos autogloriar, nós somos vasos porque nós vamos ser bênção para alguém que está perto da gente. Talvez você não saiba, mas a tua bênção, a tua resposta, o teu milagre vai passar no vaso da pessoa que está sentada do teu lado. Nós precisamos dos vasos uns dos outros, nós precisamos das vasilhas, dos mantimentos uns dos outros. Então ele pega algo que não tinha utilidade nenhuma. Eu vou fazer uma utilidade, e tu vai carregar a unção, tu vai carregar água, tu vai abençoar as pessoas que estão perto de você. Só que ele percebeu algo, versículo 4. Como o vaso que ele fazia, que era de barro, quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, ao manusear, ao trabalhar o vaso, ele percebeu, está com imperfeições. O vaso tem rachaduras. O vaso tem inconsistências. O vaso quebra. Escute isso. Escute isso. O vaso quebrou, mas nunca saiu das mãos do oleiro. O vaso rachou, mas continuou nas mãos do oleiro. Você pode quebrar, você pode rachar. Pode existir imperfeição? Pode, porque tem vaso que é atribulado, tem vaso que é torto, tem vaso que é ruim, tem vaso que é rachado, tem vaso que é quebrado. Mas enquanto você está nas mãos do oleiro, tem resposta. Quando você está nas mãos do oleiro, tem saída. Enquanto você está nas mãos do oleiro, tem conserto para você, tem esperança para você, tem cura para você. Você pode ser restaurado, transformado, aperfeiçoado, corrigido, desde que esteja nas mãos do oleiro. A maior mentira que Satanás prega para pessoas dentro da igreja: olha o pecado que tu cometeu e tu ainda vai para a igreja. Olha o pecado que tu cometeu, tu ainda vai cantar, tomar santa ceia. O que ele está falando é: sai da mão do teu oleiro, porque você não merece estar lá. E o texto me diz que quando quebra, o oleiro não joga fora, não. Não, o oleiro pega, não, eu não vou te substituir, eu vou usar a mesma matéria. Não presta não, fede, tá ruim, mas deixa eu trabalhar um pouco nessa massa, deixa eu amassar um pouco, deixa eu quebrar um pouco. Pastor, eu falhei, falhou, está falhado, e não se falha mais nisso.
A tua vida não é um conto de falhas. Se você está quebrado, se você errou, se você pecou e veio hoje para a igreja, é porque você está nas mãos do oleiro e ele vai te restaurar. Você será um vaso novo. Eu fui buscar isso aqui em várias versões. Jeremias 18, versículo 4, na versão NVT. Eu botei várias versões só para entender as diferenças. A versão NVT fala assim, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Não saiu como ele projetou. Sua vida não está como Deus projetou. Sua vida não está como Deus desejou. Mas ele não te jogou fora. Ele usou, Juliano, o mesmo barro, os mesmos cacos, a mesma matéria. Como ele fez isso? Quebrando e amassando. Se você errou, Deus não te joga fora. Deus te restaura. Mas o processo do restauro é amassando. Ninguém gosta de ser amassado. E ninguém gosta de ser instrumento de amassar. Não existe prazer no oleiro amassar barro. Ele quer fazer um vaso e o vaso sai bem. Mas às vezes o vaso tem uma matéria tendenciosa para um lado ou para um outro. Ele tem tendências da carne ou tendências do barro. Ele tem inconsistências, ele quebra, ele vem, ele gira, ele amassa, ele vem para cá. Não é prazeroso para o oleiro amassar e quebrar. Mas ele quebra e amassa para fazer de acordo como ele deseja novamente. Eu acho isso lindo. Isso tem que ser pregado. Não prestou, não tem problema. Deus te quebra, te amassa, mas Deus te restaura. Eu digo isso, eu tenho tido ultimamente, e uns tempos para cá, conversas duras, difíceis, em todas as áreas da minha vida, mas principalmente com membros. Conversas que eu odeio ter. Porque nessas conversas, a gente literalmente tem que amassar pessoas, quebrar um pouco, mostrar isso aqui não pode estar ruim, não é assim, está errado. Mas quando nós fazemos isso, e às vezes as pessoas têm a tendência de ficar com raiva. Porque quando elas estão vivendo algo que é inconsistente ao plano de Deus para a vida delas, elas querem ser abraçadas. Mas se você está na mão do oleiro, você não é abraçado, você é quebrado por ele. Você é amassado para depois ele te transformar. Mas é difícil, é duro amassar. Pastor, Deus não me ama. Não, o fato de Deus te amassar demonstra que ele te ama mais do que todo mundo. Porque quem não ama joga fora. Ele não te joga fora, ele te amassa para te tornar um vaso novo. Ele te amassa para te moldar de acordo com o propósito dele. Quem não ama joga fora. Quem não ama desiste. Quem não ama fala, não presta, não vale para nada. Aqui não vai dar. Deus não, fala, deixa eu te amassar um pouco, deixa eu te quebrar um pouco. Deus não te amassa para te humilhar, para te matar. Ele te amassa para te tornar algo novo. Ele te quebra, não para te dividir, mas para te abençoar. Quando eu falei quebra, me veio em mente novamente o Espírito Santo que vai levando a gente. Jesus está multiplicando pães e peixes. Vem um menino trazendo 5 pães e 2 peixes. O texto vai falando que Jesus pega o peixe, agradece a Deus pelo pouco que tem. A gente só sabe agradecer quando tem muito. Agora, 5 pães e 2 peixes numa multidão, é ruim que eu vou agradecer, passar um papelão desse. Senhor, muito obrigado pela comida. Não dá nem para mim, eu vou oferecer para todo mundo. Aí depois disso, o texto fala que ele quebra o pão. Ele divide o pão. E conforme ele quebra e divide, o pão vai se multiplicando. Você entende isso? Jesus não te quebra para te matar, ele quebra para te multiplicar. Ele te quebra para fazer você crescer. Conversa com qualquer empresário aí. Quando eu conheço alguns empresários que eu sigo na rede social, eu tive uma vez uma alegria de poder conversar com um deles no saguão de aeroporto antes do voo. Quando eu vi ele, falei, não acredito que ele está ali. Eu vou chegar junto, vou ser inoportuno, mas vou fazer algumas perguntas. Mega empresário do Brasil, conhecido, capa de revista. E aí veio no meu coração, ao invés de perguntar para ele sobre sucessos, sobre coisas maravilhosas, eu falei assim, vem aqui, na tua carreira inteira, onde foi que tu falhou? A gente às vezes aprende mais com a falha do que com os sucessos. Onde foi que tu quebrou? E a gente vê ele, sei lá, 15, 25 mil empregados nas indústrias, empresas, um cara gigante. Aí eu falei assim, rapaz, quando eu tinha 17 anos eu empreendi aqui, aí eu fui com os amigos, aí eu quebrei.
Aí depois eu fiz uma outra empresa, vendi essa aqui, peguei o capital, vim aqui e eu quebrei. Aí eu vim para cá, 3 anos depois, e fiz uma empresa, subi, mas quebrei. Aí eu quebrei aqui, quebrei ali, quebrei ali, quebrei aqui, quebrei aqui, quebrei aqui, quebrei aqui. Agora fiz a siderúrgica, fiz isso aqui, fiz startup e agora eu sou um dos homens mais ricos do Brasil. Por quê? Porque quebrou. Você entende? Quando quebra, não é para te matar, não. É para te melhorar, é para você aprender mais, é para você ganhar resistência, é para você se tornar de acordo com o molde daquilo que Ele te fez. E o que eu acho interessante de todo o texto é que quando Deus fala para o profeta, vai para a casa do oleiro, tudo isso que eu preguei para você até agora, ele não aprendeu com o que ouviu, ele aprendeu com o que viu. Ele falou, eu tenho uma palavra para você, mas olha quanto aprendizado tem quem obedece a Deus. Mesmo sem ouvir a palavra, meus irmãos, a obediência de Deus vai te trazer revelação, a obediência de Deus vai te trazer aprendizado, a obediência de Deus vai te trazer informação, melhoria, sem você ouvir a nova palavra ainda, só com aquilo que você vê. Todo esse aprendizado veio para ele com o que ele viu. Tanto que quando Deus vai falar com ele de novo, Deus não aplica um aprendizado, só confirma o que ele aprendeu. Está vendo aí que tu aprendeu? Eu vou fazer isso. Existe ensinamento e revelação de Deus no processo da obediência. Não é porque você não está ouvindo que você não está aprendendo. Abre o teu olho, Deus já está te mostrando coisas. Se você está debaixo da obediência da palavra de Deus, Ele vai te mostrar coisas sem precisar falar. Você vai ter percepção e vai andar, olha o que Deus está fazendo, olha como Deus está quebrando, olha como Deus está levantando. Esse aprendizado veio, mas não veio pela audição. Veio pela observação. E vamos falar a verdade? Pode tocar bem baixinho que eu já estou aterrissando esse avião. Quando se trata de ser amassado, é muito difícil a gente aprender só ouvindo. A minha pergunta, será que é capaz da gente aprender o que é ser, sentir, entender a profundidade do que é ser quebrado e amassado por Deus, só ouvindo? Porque eu posso chamar muita gente aqui, que tem testemunhos profundos, testemunhos maravilhosos, testemunhos de resgate, e você vai ficar assim, glória a Deus, aleluia, mas irmão, você não entende a profundidade daquilo que está sendo falado, sem você experimentar. O processo de ser amassado, entendo eu por esse texto, só pode ser aprendido pela experiência. Na igreja, você não aprende a orar, você aprende sobre as qualidades da oração, o poder da oração, a característica da oração, o objeto da oração. Mas é quando tu passa por dificuldade que tu bota o joelho no chão e ora. O exercício não vem necessariamente na igreja, porque aqui é um local de você aprender. Você pode até orar aqui e colocar alguma coisa em prática, mas vamos falar a verdade? A gente só coloca em prática a oração quando o negócio aperta, quando a gente está sendo quebrado e quando a gente está sendo amassado. Por quê? Porque existem coisas no reino de Deus que a gente só aprende com experiência, sendo quebrado, sendo amassado, só quando a gente vê. Não tem como você aprender a ser amassado sem literalmente ser amassado por Ele. Eu quero cantar com a igreja. Eu vou pedir que o pastor Fernando, junto com a Isabel, subam ali. Foi aniversário dele ontem no Gás. Eu não pude estar lá. Falei, amigo, vou te dar um presente. Ele vai ministrar a Santa Ceia para a gente, junto com a sua esposa. Sobe ali vocês dois, a Glorinha vai dar um microfone ali, que eles estão desse lado aqui. Eu quero cantar aquele corinho do vaso. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Você percebeu que eu cortei no meio, pelo horário, mas porque eu não consegui ver mais no texto. Eu acho que o oleiro ainda continua trabalhando. E para eu poder continuar essa ministração, que eu vou aqui continuar em algum momento, eu preciso descer mais na casa do oleiro. A gente só aprende mais quando a gente desce. A gente só aprende quando a gente vai. A gente só recebe uma palavra quando a gente está presente. Deus colocou essa palavra no meu coração. Essas são as características de quem transmite uma mensagem. Deixa eu falar uma coisa. Se você está hoje aqui,
você, pastor, eu não sou pastor. Não precisa ser para transmitir a palavra. Se você é um crente, Deus já te fez um agente, um sacerdote, um transmissor. Você é um mosquito, é um Aedes aegypti do reino. Você transmite coisas para os outros. Vamos do eu quero ser? Eu quero ser. O coral pode subir aqui. Senhor amado, como vaso das mãos do oleiro, quebra minha vida. Sobe aqui, coral. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Vamos de novo, eu quero ser. Eu